nos Estados Unidos, a OAB de lá, que é a Bar Association, ele está dando permissões para criar escritórios onde nenhum dos sócios são advogados. E aí eles receberam a permissão da Arizona para poder estar atuando. Caramba. Né? Mas, Daniel, não tem advogado no escritório? Tem advogado pra caramba. Tem muito advogado. Né? Mas é algo parecido que acontece, por exemplo, uma farmácia. Né? Meu pai tem farmácia, mas meu pai não tem nem o 2º grau completo. Mas a parte técnica que é necessário um farmacêutico, tá lá o farmacêutico assinando. Sim. E existe corresponsabilidade, no caso, vender um remédio controlado sem permissão do farmacêutico, existe a responsabilidade que é do farmacêutico e do dono da empresa. Então, continua o advogado exercendo o papel de advogado, mas existe uma dimensão dentro do escritório de advocacia que é a dimensão de empresa. Eu tenho que pagar conta, eu tenho que contratar, Claro. eu tenho que buscar eficiência, eu tenho que buscar custo, eu tenho que melhorar busca de fornecedores, tenho que fazer marketing. Existe uma dimensão ali que você não precisa ser advogado para poder estar exercendo. Então ele vai falar sobre isso. Então, o que a gente está trazendo no evento, um dos painéis, não é o fim da advocacia, não é o fim do escritório de advocacia, é justamente o contrário, é enxergar o que está acontecendo no mundo e isso é uma oportunidade de novos modelos de atuação de organização societária dentro de um escritório. Então tem um tema que é sobre isso, tem outro tema que é um legal engineer, que é um engenheiro americano, Jeremy Bird, o cara tem 2 metros de altura, ele foi soldado no Afeganistão, ele é engenheiro e trabalhou na investigação da Eletrobras durante a Lava Jato. E ele vai explicar como o engenheiro atua como legal engineer e legal technology no Hogan Lovells, que é um dos maiores são 3 mil advogados no escritório de advocacia Hogan Lovells. É um dos maiores do mundo, 40 escritórios no mundo inteiro. E aí vai explicar como ele utiliza a tecnologia para isso. Então ele vai falar sobre isso. Então a gente vai falar das novas profissões e atuações dentro do mercado jurídico. Então o que você falou é essencial, já está acontecendo. Já está acontecendo e tem que acontecer. Porque cada vez a gente fala de interdisciplinariedade dentro do direito. E a interdisciplinariedade exige que você traga profissionais que dominem as outras áreas. Sim. E aí o que o advogado faz? Ah, não precisa trazer uma pessoa do marketing. Eu vou estudar marketing. E não tem nenhum problema. Ah, não precisa trazer um desenvolvedor, eu vou desenvolver. Não tem um problema, vai ter advogados que têm habilidades para desenvolver. Mas percebe que é um caminho muito mais lento e limitado? Muito mais lento. E assim, eu acho que vale a pena até você estudar para você entender e até eventualmente coordenar o cara de marketing, dar diretrizes de Saber acordo cobrar com também. Com o seu escritório, da sua cultura do seu escritório que você quer passar naquela propaganda, naquela ação de marketing especificamente. Mas eu acho que sempre quando você contrata um profissional que é o especializado, sempre vai ter um gap técnico do que o cara que estudou ali meia dúzia de livro, meia dúzia de informação para poder se informar. E não existe crescimento exponencial sem ação colaborativa, né? Então, se você não cria uma rede de bons colaboradores, se você não cria um bom time, o seu crescimento, ele, além de lento, eu ainda entendo que ele ainda fica limitado, assim. E não só limitado. Isso, como é que eu vou contratar pessoas com... Porque assim, o modelo atual de escritório de advocacia, eu contrato uma pessoa lá, sei lá, um cara do marketing. E aí começa como estagiário, aí termina a faculdade, começa a desenvolver toda a parte de marketing do escritório, as redes sociais, as filmagens. Só que mais cedo ou mais tarde, esse cara fica 5 anos, 6 anos, 7 anos, 10 anos, ele nunca vai ser dono daquele escritório. Aquele negócio não é dele, ele tá construindo sobre o terreno do outro. E aí, geralmente, as pessoas que têm excelentes capacidades técnicas, de gestão, de diretoria, mais cedo ou mais tarde vão acabar saindo do seu escritório. Sim. E aí você passou 5, 6, 7 anos formando uma pessoa e a pessoa entendendo o teu business, só que ela não sente dono daquilo, ela é um funcionário. E aí acaba saindo. Agora imagine um novo modelo onde eu falo assim, cara, olha, chega um momento aqui que tu pode ser diretor desse negócio. Tu vai ter equity, vai ter herança para teus filhos. Então você começa a atrair os melhores talentos para os seus escritórios. Para os seus departamentos jurídicos é um pouco mais diferente, é mais escritório isso, né? Para os seus escritórios. Então, é um outro game. É um Até outro porque jogo. uma empresa, ela já tem essa sinergia natural. Se você precisa dessa colaboração entre outros setores, isso já existe. Por isso que a gente até conversou na entrevista com o Eduardo Gil, e aí como nós dois ali somos responsáveis por departamentos jurídicos, eu acho que e aí puxando a sardinha para o nosso lado, mas vou me repetir, eu acho que essa sinergia que já existe dentro de uma empresa, que é uma sinergia necessária para que o trabalho seja bem feito e para que a empresa rode e cresça, ela vai
ela vai transbordando, chegando nos escritórios, de uma forma oblíqua por contratação. Porque você começa a ver que, como beber de outras áreas e de outras fontes, e essa interdisciplinaridade, ela cresce o seu negócio, ela aumenta muito a sua eficiência. Você acha que, por exemplo, para os escritórios de advocacia, e voltando, o que pode ser a virada de chave para essas empresas que não enxergavam o mercado da advocacia como um público-alvo punjante, que faça sentido eles investirem exclusivamente num escritório de advocacia, ou no departamento jurídico, que seja, mas assim, mais especificamente nos escritórios de advocacia, seria, por exemplo, uma mudança legislativa que autorizasse, por exemplo, pessoas não advogadas virarem sócios ou terem maiores participações dentro do escritório? Era aí que eu queria chegar. Sim. Mas falando de que empresas? Assim, empresas de Big Tech, né? As empresas de tecnologia em geral, vamos dizer assim. Porque o mercado jurídico para tecnologia, se você for ver, ele é relativamente recente. E ele ainda está atrasado se você for compará-lo com os outros mercados que já são mais contundentes na parte de inovação e tecnologia. Então eu acho que essas empresas ainda não têm 100% um foco, um direcionamento para os escritórios de advocacia, porque elas estão entendendo que isso agora está... Assim, agora, que eu digo assim, em termos históricos, né? Agora isso está começando a engrenar e eles estão começando a olhar e ver que faz sentido investir especificamente para o escritório de advocacia. Não pegar um software que ele já usava para uma empresa, sei lá, de engenharia e adaptar ali para o jurídico, entendeu? Então você acha que, por exemplo, essa mudança legislativa que naturalmente a OAB vai ter que fazer para poder incluir um cara de marketing, um engenheiro, um biólogo, sei lá, qualquer coisa que seja dentro do seu escritório de advocacia, vai ser um divisor de água para que essas empresas olhem para o escritório de advocacia de outra forma? Eu acho que assim, são duas realidades diferentes, porque, por exemplo, eu não sei se o Google ou a Meta criariam produtos especificamente jurídicos para o mercado jurídico. Né? Hoje em dia o Brasil é o Vale Silício do Direito. Assim, em número de Lawtechs, em número de Lawtechs só pede para os Estados Unidos. Né? A gente tem mais ou menos umas 300, 400 Lawtechs no Brasil, pode chegar a 500. 300 são associadas a B2L e nos Estados Unidos são as 1.000. Lawtechs e Legaltechs. Eu acho que o maior empecilho para o crescimento na adoção de tecnologia dentro dos escritórios e departamentos jurídicos são os próprios escritórios, os próprios departamentos jurídicos, no modelo atual que já existe. Não precisaria mudar o modelo atual para poder melhorar a adoção de tecnologia. Você acha que o que tem hoje para advocacia é estado da arte, assim? Não é que seja o estado da arte, pode melhorar e muito, né? Mas assim, o Brasil, ele perde número de Lawtechs, mas ele tem uma maior diversidade de soluções. Até porque o Brasil, nosso sistema jurídico é muito complexo e também tem uma diversidade de problemas, né? O que não falta é problema, né? O que não falta é problema que a tecnologia resolva. Eu acho que modificar o modelo de estruturação societária, ele é positivo em si para o próprio escritório, para o crescimento, consolidação, melhorar a contratação, absorver a mão de obra. E você poder colocar o profissional, né, diferente do advogado dentro de um modelo societário em que ele possa alcançar novos patamares. O patamar de sócio, dá até um senso maior de propósito para o profissional. Fala, eu posso chegar, dentro do história de advocacia, posso chegar a um cargo de sócio. Então, no sentido de captação de talento, manutenção do talento, é muito mais interessante para esse cara, porque senão, invariavelmente, um desenvolvedor que pode estar contratado dentro de uma história de advocacia pode trocar de emprego para um lugar onde ele consiga alcançar um papel, uma relevância dentro da organização maior. Porque no fim o cara fala, cara, aqui eu nunca vou. Eu não tenho para onde ir aqui. Eu vou ser sempre um funcionário. Eu nunca vou ser um tomador de decisão, um sócio, um cara que vai assinar, né? Abrindo essa possibilidade, eu acho que a gente tem mais potencial para manutenção de talentos interdisciplinares dentro da advocacia. E no final, isso reverbera no mercado e na prestação de serviço para a sociedade. Isso. Na sua pergunta, você fez um comentário que eu acho super importante. A tecnologia ela é muito nova dentro do direito, realmente. Até ontem, né? Ontem que a gente fala aí, sim. 15 anos atrás, a gente bastava ter um Word, né? Caneta e palmeta e acabou. Não existia processo eletrônico. E aí não tinha um processo eletrônico. Agora, quando você pensa o seguinte, sei lá, biologia. Cara, a biologia não seria biologia se não tivesse o microscópio. Sim. Ou seja, certas ciências surgiram devido à tecnologia. Você pensa na astronomia. Né? A astronomia não existiria sem um telescópio. Né? Então, certas ciências só existem devido ao instrumento tecnológico que permite o estudo do objeto. E análise... O direito não. Então, eu acho que a grande questão é o tempo mesmo. Assim,
O direito ele é muito novo, o advogado ainda não entendeu como contratar tecnologia. Quando vai para a medicina, a mesma coisa, né? Operações. A medicina é muito tecnológica porque eles estão sempre aperfeiçoando a eficácia, a eficiência. E aí o advogado, quando pensa em eficácia e eficiência, ele pensa do jeito mais superficial e pobre possível, né? Mas eu nem vejo, Daniel, eu nem vejo maldade no advogado nesse sentido de querer fazer uma... É uma ignorância inocente nesse sentido, porque o trabalho que a B2L faz e o que, enfim, as organizações que trabalham no mesmo sentido da B2L estão fazendo hoje em dia é algo totalmente novo no Brasil. E a gente está falando, talvez, da carreira mais tradicional do Brasil, junto com a medicina e talvez engenharia, não sei. Então, nesse sentido, mas essas outras eu vejo são tecnológicas. Tecnológicas, exatamente. A gente está trabalhando com uma relação com uma ciência humana. Esse é um tema até que a gente pode puxar um outro gancho, mas talvez para um terceiro episódio. Quando a gente conversou aqui com a Tainá, que foi uma super, que é a co-CEO da Future Law, projeto incrível, Tainá incrível, eu gosto muito dela. Encontrei com ela semana passada no evento da V2L. Não esquenta. A gente estava falando, analisando o panorama das universidades de direito no Brasil. E esse ponto que você trouxe de que algumas ciências, para se desenvolverem, elas precisam de tecnologia e outras não, elas impactam diretamente no custo de um curso e na sua possibilidade de implementação desenfreada ou não. Fala, pessoal, tudo bem? Vocês acabaram de assistir um corte do Manda Pro Jurídico Podcast, o seu podcast que de juridica ou juridiquês. E lembrando que o episódio na íntegra também está disponível no nosso canal. Já que você viu esse corte até o fim, eu tenho certeza que você vai gostar do episódio inteiro. Sendo assim, além de poder acessar o conteúdo na íntegra, eu vou pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais e também se inscreverem aqui no canal, tá bom? E para qualquer outra dúvida, vocês já sabem. Manda Pro Jurídico, valeu!